Fala pessoal, que todo mundo sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Fiagro SNAG11, o Suno Agro Fiagro Imobiliário. Mas você conhece o que são os Fiagros? Bem, os Fiagros eles são uma classe de ativos bem semelhante aos fundos imobiliários, só que ao invés de investir em propriedades urbanas, eles investem no setor rural, ou seja, no agronegócio. Então eles investem em fazendas, terras, plantações, papéis de crédito ligados ao agronegócio e por aí vai. É uma classe de ativos que tem os seus riscos, assim como todo ativo tem, como os fundos imobiliários também têm. Por isso, vale a pena você estudar muito sobre eles antes de você investir. Lembrando que isso não é recomendação nem de compra e nem de venda. Então vamos ver o que esse Fiagro, o SNAG, ele tem de bom? Vamos ver. Então aqui no site da Status Invest, nós vemos que o SNAG11 ele está sendo negociado a R$ 102,83. Na gravação do vídeo, nós vemos que ele teve uma valorização de 3,47% e ele está com um dividend yield de 2,92%. Isso aí nós vemos que a distribuição de rendimentos aí dos últimos 12 meses foi de R$ 3,00. Então nós vamos ver por que ele está com um dividendo baixo, aparentemente baixo. Lembrando que o dividendo ele é um indicador que não deve ser analisado sozinho, ele tem que ser comparado com outros indicadores também. Nós vamos entender um pouquinho por que ele está baixo assim. Aqui nós vemos a valorização da cota nos últimos meses, desde que ele foi lançado. Então nós vemos aí que ele veio se valorizando no decorrer do tempo. Então ele está com um patrimônio de mais de 151 milhões de reais, preço ao valor patrimonial de 1,02 e o número de cotistas 23 mil, mais de 23 mil cotistas. O último rendimento dele foi de R$ 1,20 e o próximo rendimento vai ser pago em dezembro de R$ 1,20, No caso aí vai ser pago no dia 23 de dezembro. E aqui nós vemos aqui, o motivo do dividendo lá em cima, está com a porcentagem baixa, no sentido de quê? Porque aqui ele começou a pagar em setembro, então ele pagou 60 centavos, então em outubro aí já dobrou, foi para R$ 1,20. Em novembro se manteve e em dezembro também vai pagar R$ 1,20. Nós vemos aqui, olha, nessa tabelinha, a projeção aí, sempre crescente, No caso aí, ele dobrou, a distribuição de proventos. Então nós vemos aqui que ele é um Fiagro imobiliário do tipo híbrido. Então aqui o setor de atuação é um fundo de papel. Então o segmento de atuação dele são papéis. Então o Fiagro ligado aí aos papéis, então o Fiagro de papel. Já aqui no seu relatório diferencial, nós vemos aí a evolução desse Fiagro no decorrer dos meses. Então nós vemos aí tanto o número de cotistas quanto de patrimônio líquido, como tem aumentado, Então nós vemos que isso aí é algo bom. Nós vemos aí que o número de cotistas tem aumentado no decorrer do tempo, também o patrimônio também. E com isso nós vemos que há uma valorização da cota e também há uma valorização também na distribuição dos proventos, dos dividendos também. Então nós vemos aqui o resultado e distribuição por cota. Então nós vemos que no mês de agosto ele pagou 60 centavos, no mês de setembro R$ 1,20, no mês de outubro R$ 1,20 e vimos também que ele pagou em novembro e dezembro vai pagar R$ 1,20 também. Então ele dobrou aqui e manteve aí essa distribuição. Então nós vemos aqui a porcentagem de acordo com o mês. Então no mês de agosto ficou na casa dos 7,43%. E aqui onde dobrou foi para 15,32%. Então nós vemos aí que ele manteve aí essa distribuição. Interessante aqui, esse aviso fala que este fundo ele possui menos de 12 meses. Então para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de no mínimo 12 meses. Então nós vemos aí que ele tem menos de 6 meses, por isso que nós vemos que o dividend yield no site lá da Status Invest nós vemos que ficou em 2,92%. Então, no final de um ano, aí sim nós vamos ter uma ideia dessa projeção aí da distribuição de proventos desse Fiagro, Já nessa parte do relatório, nós vamos ver o perfil de risco, onde que esse Fiagro ele investe. Então, nós vemos aqui que ele está 100% concentrado em soja. Então, o indexador aí nós vemos que está 84% em CDI e 16% no IPCA. Então aqui, relacionado aos ativos, 84% ele está em CRA, ou seja, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, por isso que ele caracteriza como um Fiagro de papel.
e 16% em imóveis. Então nós vamos ver, né, conhecer esses imóveis que ele tem na carteira e também nós vamos ver um pouquinho sobre esses CRAs que ele tem em carteira também. Nessa parte do relatório, nós vemos a relação de ativos alocados. Então nós vemos aí a identificação de um imóvel rural, né, imóvel rural Primavera, que é uma unidade de beneficiamento de sementes e também um centro de distribuição. Nós vemos outro imóvel aqui, o imóvel rural, né, Sorriso, que é um centro de distribuição, e aqui nós vemos aqui os CRAs, Boa Safra, né, ou seja, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Então nós vemos aí que talvez isso seja uma característica, né, dos FIAGROS, que eles tenham talvez poucos imóveis na carteira, porque geralmente fazendas são algo, né, bem grande, são imóveis bem grandes. Então pode ser que tenha galpões logísticos, né, algo desse tipo, mas geralmente fazendas são muito grandes e talvez no portfólio dos FIAGROS tenha poucas fazendas, né, poucos terrenos, algo desse tipo. Então, aumentando aí, né, o grau de risco, né, do investimento. Mas olha só que interessante, nós vemos aí que no primeiro imóvel tem 9,53%, do segundo 6,7% e do CRA 83,77%. Então, por isso que ele se caracteriza como um FIAGRO de papel, ou um fundo de papel, né? Vamos ver um pouquinho sobre o CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Então, na descrição aí mostra para nós que os recursos desse CRA são destinados ao Grupo Boa Safra. O lastro do CRA pertence à carteira de clientes da empresa, que são produtores que utilizam a semente de alta qualidade de soja e atuam há anos com o Boa Safra, sendo parceiros aí de negócio. Então nós vemos aí que é distribuído, né, praticamente 40% pessoa física e 60% pessoa jurídica, dos produtores aí que estão ligados ao CRA desse FIAGRO, né? E aqui nós vemos o imóvel rural Primavera do Leste. Na descrição aí mostra que é um imóvel rural com localização privilegiada na rodovia MT-130, próximo à FS Bioenergia, ligando as cidades de Primavera do Leste e Paranatinga, conhecidas por serem referências agrícolas do sudeste do estado, né? Então nós vemos aí que é um centro de distribuição, né, e uma unidade de beneficiamento também de sementes. Então nós vemos aqui a foto, né, do imóvel, né? Então a foto aí da fazenda. Nessa parte do relatório nós vemos o imóvel rural Sorriso. Então a descrição aí nós vemos que é uma fazenda localizada às margens da BR-163, em Sorriso, Mato Grosso, rodovia que liga as cidades de Cuiabá, Sorriso, Sinop, aos portos de Itaituba e ao porto de Santarém. Então considerado aí pontos estratégicos, né, do escoamento de grãos para o exterior e principais pontos da região. Nós vemos aqui algumas fotos da fazenda. É uma fazenda bem grande, por sinal. Lembrando aí que esse FIAGRO, né, o SNAG 11, ele investe aí, né, 100% aí no setor de soja, né? Então nós vimos que tem 2 imóveis, né, e o resto aí, 84% praticamente, ele investe em CRA, né, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, ligado aí ao setor de soja, né? Então se você achou interessante esse FIAGRO, então é bom que você estude bem ele, estude outros FIAGROS também, que é uma forma de você, às vezes, quem sabe, investir, né, em propriedades, em terra, em fazendas, que é uma forma de diversificar aí a sua carteira. Lembrando que isso não é recomendação nem de compra nem de venda. É simplesmente eu quis trazer esse FIAGRO para vocês conhecerem e tem outros também que quem sabe aí a gente possa trazer aí no canal para a gente conhecer mais sobre cada um deles, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.